Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A partir dessa passagem, a gente tem a ideia de que uma comunidade de fé saudável, ou uma igreja, como é popularmente conhecida também, é um ambiente onde a gente pode se sentir seguro para expor as fraquezas, os pecados, as debilidades e as dificuldades. Acontece que o ser humano sofreu consequência da queda e, como um cristão, a única diferença é que a gente reconhece essa queda. Então, ao invés de a gente colocar em prática o que está escrito aqui em Colossenses 3, do 12 ao 16, a gente acaba alimentando um pecado interno por falta de confissão de pecado e entre outras coisas mais. Falta de leitura bíblica, principalmente. Enfim. No meio dessa série aqui, a gente está conversando muito sobre sexualidade e tudo mais. Eu estou trazendo muitos convidados. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, porque está dando muito trabalho de fazer. Eu trouxe 2 amigos que, enfim, a gente se conheceu de uma maneira muito aleatória. E eu dou graças a Deus por isso, porque a gente faz as coisas de um jeito muito divertido. E trazer eles aqui me dá confiança e, tipo, eu percebo que eu não tô sozinha, não sou louca, sabe? Eu olho umas coisas assim que parece que só eu tô vendo e eu penso, caraca, eu tô doida, né? Mas não tô, porque tem outras pessoas que também estão vendo o que eu tô vendo, então, pelo menos são 3 doidos, né? Enfim, estamos aqui com a Flávia e o Johnny. Podem desmutar o microfone. E aí, gente? Ei, gente, como a Ana falou, sou a Flávia. Eu sou o Jones. Lógico, né? Já apresentou a gente, né? Desculpa, desculpa. Eu não devia ter falado o nome. Não. Tá tudo certo. Não, pode ter falado o nome. A gente que não devia ter falado nós somos, né? Porque você já falou, não tinha porquê, né? Caso você não tenha ouvido da primeira vez, eles repetiram pra você decorar o nome deles, entendeu? Tá tudo certo. Fica aí pra reflexão, né? A gente conversa muito sobre sexualidade dentro da igreja. E, às vezes, a impressão que eu tenho, não sei se vocês têm também, Johnny e Flávia, é de que a gente meio que ignora esse tema, sabe? Ele finge que não existe, mas ele tá ali, tipo, escancarado pra tudo quanto é lugar. A gente também não quer ir partir pro outro extremo e falar que, tipo, é a coisa mais importante do mundo, mas é uma coisa que faz parte de nós, entendeu? Faz parte da construção da nossa identidade. Então, em parte, para você descobrir quem você é e o que você faz, você precisa lidar com todas as partes de você mesmo, que no caso, a sexualidade é uma dessas peças. Por isso que é tão importante o diálogo sobre isso dentro da igreja, trazer luz sobre esse tema dentro da igreja, até porque depois que você vê tanta gente tendo que lidar com traumas intensos e muita coisa pesadíssima, a gente percebe o quão importante é tratar essa ferida. Alguns de vocês tratam como ferida, mas enfim. Tem muita gente machucada dentro da igreja por conta disso, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Enfim. Eles têm uma carga sobre esse tema, lidando com isso dentro da igreja maior do que eu. Então eu vou só deixar eles falarem, vocês divirtam-se aí, fiquem de boa, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Não, é um bate-papo, Então a gente vai indo. Vai interagindo, a vai gente indo. vai passando bastão, né? Quem tá com bastão fala. Aí a gente fala, agora fala. Mas eu acho que justamente falando sobre o bastão, eu acho que a gente tinha que ter essa ideia, sabe? O momento da fala, eu preciso falar, eu preciso entender. Trata tantos assuntos dentro da igreja e a sexualidade ela é um assunto como qualquer outro. A gente não está dizendo que ela merece uma atenção especial. Eu acho que nenhum assunto dentro da igreja merece uma atenção especial a não ser aquilo que foi Cristo e a morte dele por nós. A partir deste ato, a partir deste marco da história, é que a gente começa a destrinchar vários outros assuntos. E a partir da criação também. E a sexualidade ela é um ponto que, por muito tempo, foi um tabu, ela foi menosprezada, diminuída, de forma reducionista. Ela foi aplicada sobre as pessoas que tinham as suas interrogações. Você falou até a respeito de ferida, mas eu acredito que a ferida ela foi causada pela própria falta do diálogo. A sexualidade em si, ela não carrega uma ferida. O que carrega a ferida são os atos pela ausência do diálogo. A ausência do diálogo dentro da igreja é que vai ter este resultado, que vai resultar numa ferida. E não é isso que a gente quer que aconteça, né? Até porque o evangelho, mesmo que entendendo que ele não é romântico, a gente precisa entender que Deus,
ele é o Deus do amor, ele não é um Deus que fere, ele não é um Deus que mata. Inclusive, a pregação da nossa igreja ontem falou a respeito disso, que Deus, ele é o amor, ele é um Deus que dá vida, então não é um Deus que vai ferir, não é um Deus que vai... Não é isso. Então a gente precisa ter esse espaço para dialogar, a gente precisa ter esse espaço para ouvir, só que por muitos e muitos tempos, eita, nem sei se isso existe, né? Mas enfim, por muito tempo, o que nós tivemos foram respostas reducionistas acerca de um assunto muito complexo. Mas ainda bem que hoje a gente tem bastante espaço, pessoas têm se levantado para isso, e a gente está aqui hoje batendo esse papo a respeito desse assunto tão importante. Graças a Deus a gente tem conseguido enxergar que realmente a sexualidade é uma bênção para cada um de nós. E por muito tempo ela foi demonizada, sendo que muito pelo contrário, né? Quando a gente entender a sexualidade, entender como a gente se comporta e por que a gente age assim, a gente vai entender melhor ainda quem Deus é e por que Ele nos fez. Então vai muito mais além. Até porque a sexualidade, ela é algo do humano, né? Sim. Todo ser é um ser sexual, né? O ser humano, ele é um ser sexual. Então a gente está falando de um assunto que deveria já estar em pauta, vou dizer essa palavra, que já devia estar no nosso cronograma, já devia estar já na nossa comunidade há muito tempo, circulando esse assunto, né? No âmbito religioso. Nós deveríamos ensiná-los, não o contrário. Nós deveríamos gerar essa cultura acerca de uma sexualidade saudável. Até porque o que é essa sexualidade? O que é isso, então, que as pessoas falam? De forma reducionista, por muito tempo, igual a Flávia disse, foi tratado como demônio, foi tratado como uma doença, né? Foi tratado de forma assim, ou então o famoso não pode, por quê? Porque Deus não deixa. Mas não se trata disso. Sexualidade, ela é essa dimensão humana, é parte da identidade que tem a ver com a forma como eu me relaciono. Então, essa ideia de me relacionar com o outro, de me relacionar comigo mesmo e a forma como eu me relaciono com Deus. Então, tem a ver propriamente com o próprio mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A sexualidade já estava aí dentro do próprio mandamento que Deus nos deixou. Então, que Jesus veio para confirmar ele, né? Então a sexualidade, ela é essa dimensão, ela é parte da identidade do indivíduo. E falar sobre a identidade de um indivíduo, cabe à igreja dizer isso, que é o reflexo de Cristo, né? Que foi dito lá em Gênesis, lá no início, que somos a imagem e semelhança de Deus. Então isso é um caminho que a gente tem que trilhar dentro da igreja, só que infelizmente por muito tempo foi pouco discutido. Mas esperamos que cada vez mais tenha mais espaço dentro da igreja para um diálogo tão importante como esse. Eu fico muito feliz quando ouço esse tipo de diálogo dentro da igreja, porque, assim, é uma coisa que está mudando, sabe? É um cenário que está mudando. Não pode parecer que não, mas muitas pessoas estão se abrindo cada vez mais para conversar sobre isso dentro da igreja. Eu sigo um cara no Insta, que eu não lembro o nome dele agora, que ele fala muito sobre sexualidade, pornografia, como a pornografia faz mal pra você e tudo mais. E eu não segui ele porque ele é cristão, eu segui ele porque ele fala muito sobre pornografia. E é difícil ter um homem falando sobre isso. E aí, do nada, tô vendo os stories e eu descubro que ele é da igreja. E eu tô, eita glória, sabe? Tipo, isso. Tomara que ele fale do jeito que ele fala no Instagram dentro da igreja também, sabe? Tem que ser falado mesmo. Porque a gente que cresce dentro da igreja, não sei se vocês cresceram dentro da igreja, eu cresci, a gente tem essa cultura muito... Sim, eu cresci, Flávia praticamente, né? Eu virei adolescente na igreja, mas eu não cresci na igreja. E eu não sei se, tipo, na infância ou na adolescência tinha muito esse diálogo sobre isso, sabe? Porque a gente acaba achando que dentro da igreja a gente tá, entre aspas, seguro dessas coisas, achando que é uma coisa mundana. Como a Flávia falou, a gente demoniza isso e acha que isso é uma coisa do demônio, e aí é mundano, não pode. E aí é uma coisa real e faz parte de nós. E se a gente não dialoga sobre isso, se a gente não aprende sobre isso dentro da igreja, a gente vai aprender em outro lugar. E é um erro, assim, que a igreja cometeu durante muito tempo, que, graças a Deus, isso está sendo mudado, né? Porque um monte de criança e adolescente atualmente que não tem abertura para dialogar sobre isso dentro de casa, não tem abertura para dialogar sobre isso dentro da igreja, obviamente vai aprender sobre isso em outro lugar, sabe? E aí que começa o vício em pornografia, entendeu? As outras coisinhas mais que tem como piorar depois da pornografia. Meu Deus do céu, eu tô falando em tom de humor, mas é uma coisa séria, tá? Tenha calma. A gente fala porque né, assim... Pra ser uma forma descontraída. Uhum. E é real isso que você falou. Eu acho...
muitas das vezes a gente ouve falar que o não é o nosso maior incentivador. Então, quando eu falo para alguém, não faça, e aí a pessoa me pergunta por quê, eu falo, não, por que não? E aí, se você só reduz a resposta ao não, a pessoa vai ficar mais curiosa ainda em saber por que eu não posso. E aí ela vai começar a buscar o porquê de não poder fazer. E aí ela vai chegar num ponto e vai descobrir que aquilo é bom. Porque venhamos e convenhamos, é bom. Mas, desde que seja praticado no momento certo, e desde que não fira, né? Desde que não vai ferir, né? não venha ferir outra pessoa e nem a você mesmo. E eu acho que esse não é um mandamento de Deus para nós. Então a gente precisa ter ordem e decência em tudo que a gente for fazer. Então por isso que é tão importante esse diálogo. Por isso que é tão importante você ensinar não só o dizer o não. Essa ideia, porque você perguntou, quando eu era adolescente, criança, para adolescência, para juventude, o ensinamento sobre sexualidade, vamos dizer assim, era reduzido ao quê? Não pode antes do Apenas casamento. ao diz, não faça sexo antes do casamento. Uhum. Ponto. Esse era o discurso mais amplo que existia. Não faça o sexo antes do casamento. Ponto. Por quê? Por que não? Por que não? Por que não? Porque é aquele famoso, sempre foi assim. Então, as pessoas não sabiam criar um diálogo e apresentar o evangelho. Eles não sabiam apresentar uma estrutura e uma direção para aquilo. E é muito isso, sabe? A gente ouve um não pode e aí que começa um comichão. Às vezes você nem tá afim, mas se alguém fala que você não pode, aí você tem vontade de fazer, sabe? É horrível. Horrível no caso, tipo, vocês entenderam. Enfim. Sim. Sim, porque a ideia é o seguinte: a busca do ser humano de se dominar, de ser responsável por si mesmo, é uma busca natural da humanidade. E não começou agora, a né? gente Não é de nasce hoje. inclinado a essa questão de ser dominador, de ser autossuficiente. Então, quando alguém diz pra gente o não pode, muitas coisas vão se passar. Vai dizer, por que não posso? Mas se eu tenho algum negócio, se está ao meu alcance, por que não posso? Se está ao meu alcance, o que tem a ver? E aí vai dizer, será? Aí é aquilo que a gente tem lá no Éden. A serpente vem e diz, você não vai morrer. Será mesmo que isso vai acontecer? Então, existe uns... Então, diferente de algumas coisas, o diálogo, sabe? Então, falou o não, o famoso não, gerou o que é aquilo, né? O gatilho. Acho que a gente pode ir para um passo um pouco mais prático agora. Porque, eu não sei, antes disso eu preciso explicar uma coisa. Tanto a gente aqui, tipo, eu e o Flávio, a gente já trabalhou muito com atendimento, eles mais do que eu, lidando com pessoas que, dentro da igreja, que tem questões na sexualidade. E eu já ouvi todo tipo de comentário a respeito da relação desse tema com a igreja. Tem uma menina em específico que ela me marca demais, assim, e é o que me motiva a continuar falando sobre isso, que é, a gente estava num projeto dentro do RUT, onde a gente ia fazer uns pequenos grupos, assim, para poder falar um pouco mais sobre coisas mais íntimas, sabe? Então a gente tinha que fazer esse grupo menor para as meninas ficarem mais confortáveis, ter essa zona de segurança, porque é uma coisa muito importante, que a gente geralmente não encontra dentro da igreja, uma zona de segurança para poder falar do próprio pecado. E aí a menina, ela falou que assim, eu não encontrei meu grupo ainda porque eu tenho que falar com a minha liderança. Até aí tudo bem, tem gente que leva isso, tipo, extremamente sério e eu respeito isso e tá tudo bem. Passado, assim, uns dias assim, eu perguntei pra ela de novo, e aí, você falou com seus pastores, como é que ficou esse assunto, não sei o quê. E aí ela me respondeu, olha, eu não consegui ainda, porque se eu exponho os meus pecados sexuais, as pessoas que expõem os pecados sexuais dentro da minha igreja são excomungados. E aí eu percebi o quão grave tá a situação e o quão importante é a gente abrir sobre isso, porque pensa no tanto de pessoas que lidam com questões gravíssimas e que não têm abertura para falar sobre isso dentro da própria comunidade de fé, sabe? E como eu falei, lendo a leitura de Colossenses, a gente precisa entender que a igreja ela é um ambiente de segurança. Ela é um ambiente onde a gente pode ser vulnerável. E aí você deve estar se perguntando agora que talvez, não, a minha igreja não é assim. Nossa, fulano é fofoqueiro, fulano faz isso, fulano não sei o quê. E sim, a gente não vai ignorar que toda igreja tem essa particularidade, tem o seu problema, porque ela é constituída de pecadores, então nenhuma igreja é perfeita, a gente sabe disso. Mas a gente pode dar o próximo passo. Além de evidenciar o problema, que a gente já sabe qual é, a gente pode dar o próximo passo de falar assim, beleza, se não tem ninguém aqui disposto a acolher essa pessoa,
que tal eu começar a considerar o tema de ser essa pessoa, sabe? E é uma coisa que eu incentivo muitas meninas do RUT a fazerem, do tipo assim, não tem ninguém na minha igreja para conversar sobre isso, viu? Por que você não assume a postura, a posição de ser a pessoa que vai acolher outra pessoa, sabe? Porque se tem uma coisa que eu descobri no meio desse processo todo, é que existe muita cura quando você se dispõe a servir, quando você se dispõe a ouvir, sabe? Eu já ouvi muitos testemunhos pesadíssimos, assim, muito mais pesados do que o meu pessoal. E conforme eu fui ouvindo, Jesus foi curando o coração da pessoa e curando o meu coração também. A gente está meio acostumado a sempre ser servido, mas a gente precisa se inclinar nessa posição, de servir também, de se disponibilizar, de ouvir, de acolher. Ao invés de você ficar na posição de, não tem ninguém para ouvir meu problema, abra o teu ouvido e ouça os problemas dos outros e deixa Jesus te curar no meio desse processo, porque a gente acha que não, mas existe muita cura quando a gente senta e trabalha e serve, se dispõe e é submisso. E é um processo de amadurecimento da igreja, isso acontece também, sabe? A gente espera sempre, que comece na outra pessoa. Cara, tenta, assim, começar em você, só tenta. E veja o que acontece. Enfim, aí eu fui de um ponto para outro também diferente. Às vezes eu faço isso. Falem alguma coisa aí. Não, mas foi extremamente relevante. E isso me lembra muito a ideia dos milagres de Jesus que aconteciam de forma partilhada. Os milagres de Jesus sempre vinham através de uma ação, através da obediência, através da partilha. O Evangelho, ele é a somatória de pessoas, né, que resolveram seguir a Cristo, abandonar, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Ele. A igreja faz parte de uma comunidade e quando a gente pensa em Jesus, por exemplo, na partilha do pão, Jesus partiu o pão e disse, vai e dê para as pessoas. Ali quando estava sentado, à beira do rio, que tinha um menino dos pães e dos peixes. Jesus, ele não multiplicou, ele falou que me tragam cestos e colocou e multiplicou tudo e foi. Não, ele partiu e diz, agora deem ao povo. E conforme as pessoas iam dando, alimentando as pessoas, é que o milagre foi acontecendo. E ainda sobrou. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente precisa entender que a ação, ela vai resultar para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente sempre quer ter essa ideia, nossa, mas ninguém me ouve, nossa, mas ninguém quer... mas não tem ministério de sexualidade na minha igreja, como que eu vou falar? Como que eu vou falar? Cara, você, primeiro de tudo, é igual a gente falou, nenhum pecado merece um culto especial. A gente costuma dizer isso, né? Eu não preciso fazer um culto para drogado, não preciso fazer um culto para negócio, eu não preciso fazer um culto para quem tem o ego grande, eu não preciso fazer um culto para quem mente, eu não preciso disso. A gente precisa apresentar o evangelho para cada pessoa. E o evangelho a gente vai construindo ele através de uma comunidade, através do relacionamento. Através do partilhar. Através do partilhar. Jesus se relacionava, Deus se relacionava com o seu povo, se relaciona com o seu povo até hoje. Então nós servimos a um Deus que se relaciona, que tem o prazer em estar se comunicando claramente, com liberdade entre as pessoas. Então, dentro da igreja, a gente precisa partir para o ponto do quê? De entender que nós precisamos compartilhar. A gente tem uma frase que é do... Esqueci o nome agora, mas a gente vai lembrar depois, que fala que o maior inimigo de uma sexualidade saudável é o segredo. É de um livro que a gente vai olhar aqui, daqui a pouco a gente fala o nome para vocês. Esqueci. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter essa partilha. Se eu sofro com isso, então que tal eu encontrar uma pessoa a qual eu confio? Que tal eu encontrar uma liderança a qual eu tenho realmente uma afinidade maior? E ali entre eu e ela começarmos a construir esse ambiente seguro. Começarmos a construirmos esse lugar de partilha. Porque se eu estou procurando alguém para dizer o que eu estou passando, é porque eu estou dizendo, olha, sozinho talvez está difícil para mim começar a entender. Então que tal nós começarmos a entendermos juntos o que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz, o que Deus diz a respeito de tudo isso. Então a gente tem que entender que eu também não posso ficar naquela de só ficar assim, poxa, estou passando uma dificuldade, vou enraizar para dentro de mim, entrar e sair da igreja como se nada tivesse acontecido. Isso não vai acontecer de uma forma que vai ser um resultado muito bom. A gente tem que entender que a igreja ela é feita para partilhar. É um povo que todo mundo tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade. E nós estamos ali para servir.
Jesus, ele entrou poucas vezes na igreja, mas quando Jesus entrou, ele entrava fazendo uma bagunça, quebrou tudo. Por quê? A preocupação de Jesus não era com o templo, era com as pessoas. Jesus se preocupava com os menos favorecidos daquela época, com as mulheres, com as crianças, com as viúvas, com os órfãos, com os deficientes. Então, a gente precisa entender o seguinte, não é sobre um templo, é sobre pessoas. E aí o nome da citação que ele falou é de um livro A Criação Restaurada, de Albert Wolters. Esse livro aí, muito gente, bom, tá? é muito bom, fica a indicação. Tá bom, então, a gente chegou até aqui, a gente já falou sobre como é importante falar sobre isso, sobre por que é importante falar sobre isso, daí você chega naquele ponto de, tá bom, qual que é o primeiro passo, então? O primeiro passo é você orar, né? Já dizia o Hudson Taylor, antes de tudo, ore. Com certeza outras pessoas falaram isso antes dele, mas é porque o Hudson Taylor é uma pessoa que marcou a minha vida. Se você não sabe quem é, velho, vai estudar a história da igreja. Enfim, não tem nada a ver com o tema aqui. Importantíssimo, né? Eu até esqueci o que eu ia falar, Jesus amado. A gente precisa, orar primeiro, né? E depois a gente precisa, ser vulnerável. E é uma coisa, assim, que já conversei sobre isso também, muito no Ruth, porque a gente tem muito medo de ser vulnerável. E esquece que o próprio Jesus, ele foi vulnerável num nível que ninguém tem coragem de ser, sabe? Sabe, Deus em glória, ele se vestiu em carne e ele foi vulnerável em níveis, assim, absurdos. E ele foi, foi espancado e tal, ele foi crucificado e ele teve que se expor a muitas coisas. Ele teve que ter muita paciência para lidar com os discípulos, porque às vezes a gente tem a sensação de que os discípulos eram todos certinhos e tal, mas não era, entendeu? Era tudo um bando de tranqueira, no melhor sentido, vamos todos. Mas eu quero dizer que, não pense que vai ser tudo muito simples, que vai ser todo mundo, assim, tranquilo, suave. Ser vulnerável é difícil, mas não é impossível. Se Jesus conseguiu ser vulnerável, então você também tem que ser. Porque se a sua intenção como cristão é ser semelhante a Jesus, então, cara, você tem que ir lá, entendeu? Seguir exatamente aquilo que ele fez. Você tem que ser vulnerável e expor mesmo o seu pecado. Ore pra pessoa, pra quem você tem que fazer isso. Que isso também é um medo, assim, que muita gente tem dentro da igreja, saber a pessoa certa pra quem expor. Mas eu já vi isso acontecer mais de uma vez. A pessoa orar pedindo pra Deus uma pessoa pra quem ela precisa confessar. E aí acabar que a pessoa mostra e aí ela confessa. E também, abrir o jogo, colocar as cartas na mesa e dizer: essa é a minha dificuldade, estou disposta a lidar com isso, vamos aprender juntos sobre isso, como uma comunidade de fé, entendeu? E não é impossível você abrir isso dentro da sua igreja. Não é impossível você abrir esse diálogo dentro da sua igreja, entendeu? Porque é uma coisa bíblica. Confessar os pecados é uma coisa bíblica. Não lembro agora qual é a passagem, mas tá na Bíblia, eu juro pra você. Vai lá conferir. E é basicamente isso. Cara, não é impossível, sabe? Você pode começar assim, do nada. Não do nada, entre aspas, porque tem muita gente fazendo isso hoje de você. Mas o que eu quero dizer é que, você não tá sozinho nisso, sabe? E é possível, sim, você abrir esse tema dentro da sua igreja. Não é uma coisa, muito surreal. Pra falar a verdade, o próprio Jones e a Flávia, eles fazem isso já há muito tempo. E eu gostaria, assim, que vocês compartilhassem com vocês como é que foi o começo disso, pra ensinar as pessoas, a fazerem isso também, sabe? Porque a gente precisa muito de um ponto de partida e, enfim, trazer cura sobre a nossa igreja. Amém? Amém. Isso é importantíssimo. Como você falou, como que a gente começou? Bom, nós somos missionários há 7 anos, né? De tempo integral, há 7 anos, e nós somos enviados para trabalhar na atmosfera artística, né? Então a gente era o quê? Missionário de tempo integral para alavancar a arte cristã, né? Através de musicais. Peças teatrais, tudo mais, e a gente passou por vários lugares, sejam esses lugares templos, escolas, centros comunitários, praças públicas, enfim, aonde, né, tinha o espaço para que a arte acontecesse, nós estávamos lá. E sempre trabalhamos com o foco da valorização da vida. Na verdade, foi meio que algo sem a gente perceber, né? Por ser um ministério totalmente dependente de Deus, Deus ele foi nos direcionando para falar sobre valorização da vida sem que a gente percebesse, e quando a gente se deu conta, já estava acontecendo.
E nos últimos anos, as festas elas aconteciam sempre no sentido das doenças psicossomáticas, Sim. né? Então a gente tratava muito a respeito deste tema, né? O estresse, a depressão, a ansiedade e as causas posteriores, né? Com essas dificuldades e esses traumas. E aí a gente foi evidenciando uma outra necessidade muito maior. No decorrer desses 7 anos, a gente foi encontrando pessoas que sofriam com a sexualidade ou E isso, haviam sofrido com a sua exatamente. E sexualidade. aí esse sofrimento com a sexualidade, não saber como falar e com quem falar, acabava fazendo com que elas tivessem, por exemplo, uma ansiedade exacerbada a ponto de ter uma depressão, achando que sua vida não era tão importante e aí vou tirar a minha vida. E aí essas pessoas já chegavam nesse estágio pra gente. Então, o nosso início se deu o quê? O nosso chamado acerca da sexualidade foi sendo evidenciado conforme a necessidade que nós encontramos na sociedade. E a gente precisa entender um pouco também a respeito disso. As pessoas têm um pouco de dúvida a respeito de dom, chamado, vocação. Algumas coisas a gente tem que estar atento, porque tudo que é muito profético, ele acontece realmente ao nosso entorno. Mas isso é para um outro assunto, um outro podcast. Mas foi sendo evidenciado nessa necessidade. E Deus ele foi nos despertando. Nós já havíamos atendendo pessoas nesses 7 anos que estavam passando por essa dificuldade, por uma certa problemática da sua sexualidade. Então isso foi sendo evidenciado. Então nós tivemos esse start, Deus nos direcionou. Então Deus ele falou bem assim, olha, é isso que eu quero para vocês. E de início a gente não aceitou. A gente falou, não, a gente não quer. A gente já sofreu muito nessa área, não, deixa pros outros. Mas Deus sempre vai usar para você falar com pessoas aquilo que você já sofreu. Até porque a pessoa precisa sentir confiança. Perdão. E quando você sabe que você está compartilhando algo com alguém e que essa pessoa já passou por algo semelhante, a sua forma de falar e de ouvir vai ser diferente. Porque aquela pessoa sabe do que você sente. A gente não está dizendo que quem não Não vivenciou, pode. que não passou, que não experimentou, ela não pode ou não vai tratar com amor. Não é isso que a gente está dizendo. Mas existe uma certa, ao nosso ver, existe com certeza uma certa sensibilidade maior. Mas quando se trata do evangelho, tudo precisa ser tratado com amor. Isso foi sendo evidenciado. Mas aí nós pensamos o quê? Como que isso pode acontecer? Como que nós vamos fazer isso? E a gente sempre foi muito inserido na arte, nós fomos sempre inseridos no universo artístico, né? Nos conhecemos através da dança, né? Nos casamos dentro deste universo missionário, dentro da atmosfera artística. Então, como que nós faríamos isso? Nós abandonaríamos a arte para dedicar à sexualidade? E a gente não, a gente foi evidenciando que muitas pessoas, 70%, 76%, segundo a pesquisa que nós realizamos, pessoas que sofrem ou sofreram com a sua sexualidade, tinham a arte como uma forma de comunicação, tinham a arte como forma de expressão, tinham a arte como refúgio, tinha a arte como forma de construir algo para que ela se sentisse melhor. Então a gente percebeu que a arte ela era um aliado muito importante nesse sentido da sexualidade. E aí nós temos um princípio muito bom, que Deus ele é um grande artista e ele deu para nós essa particularidade sobre a arte também, assim como deu para a sexualidade. Então a gente fez o quê? Unir a arte com a sexualidade. Então, de uma forma artística, criando um ambiente para se comunicar, a gente tem zelado, a gente tem cuidado, ouvido, compartilhado dentro de um ambiente acerca da E sexualidade. aí surge então o projeto Idem, né? O nosso projeto que aí vai fazer 2 anos. Na verdade, vai fazer 2 anos. E aí a gente tem trabalhado justamente essas temáticas. Inclusive fica aí o convite, se você ainda não nos segue, @Projeto Idem. E lá a gente fala sobre vários assuntos. E Idem justamente vem do igual, o mesmo, somos todos iguais, embora sejamos tão diferentes uns dos outros, mas somos todos iguais, a imagem e semelhança de Deus. Amém. É isso aí. Eu tô ansiosa pra saber quais são as próximas etapas do projeto, porque vocês postam as coisas, mas deixam mais de mistério. E eu fico curiosa pra saber tudo. Eu fico, ai meu Deus. Enfim. Eu acompanho, é muito legal. E aprendo muito com vocês, assim, de verdade. Não falo isso só pra encher o saco, mas é porque a gente tem que elogiar quem é bom, né? Tipo, tem que encorajar os amigos, né? Enfim. Eu vou colocar os links tudo aí na descrição e as redes sociais deles também, os projetos que eles estão fazendo, e é tudo maravilhoso.
faça parte disso também, porque, assim, embora eles estejam lá, pra lá longe, não estão tão longe assim, né? Estão no Espírito Santo, não é tão longe assim. É muito bom saber que, tipo, eles estão perto, porque a gente faz parte do mesmo corpo, a gente faz parte da Igreja de Cristo, então fazer parte de algo maravilhoso, assim, direta e indiretamente, é um prestígio, assim, e tipo, Deus abençoe demais, sabe? Enfim. É isso aí, vamos finalizar esse negocinho aqui, essa primeira parte. Falem alguma coisa, despedidas, beijos, adeus. Cara, assim, foi muito bom esse primeiro momento. Então, vai ter um segundo aí, pelo visto. E vai ser muito bom também. Então, assim, nossa gratidão a você que chegou aqui ao finalzinho desse episódio. Que você possa ter sido assim, né? Um despertar para você. Se você é talvez essa pessoa que tem algumas interrogações acerca deste assunto, não enterre essas interrogações não, sabe? Deixe elas bem acesas, porque elas que vão fazer uma diferença enorme para essa pauta tão importante. Sim, e tem uma frase que a gente sempre usa, que a gente já usa como nosso lema, que é: não existe sexualidade fácil e nem simples, então você não está sozinho, estamos todos juntos. Beijão, 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 galera. E Ana, Beijos. obrigado, né? Daqui a pouco a gente volta. Sim.